Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A Igreja do João Paulo, igreja abençoada que faz parte da história da minha vida, não só por eu ter sido pastor aí, mas porque antes de eu ser pastor, na época da prática pastoral, eu tive a oportunidade de estar com os irmãos, especialmente aí com a família de Alci, Orione, Jó, irmã Leni, naqueles momentos de estudante, né? Eu comecei ali a partir dessa família e quando foi depois Deus deu a gente o privilégio de ampliar esse relacionamento através do pastorado na igreja de João Paulo, na Cidade Nova, nas igrejas próximas aí. Foi um período abençoado da minha vida e eu agradeço a Deus o privilégio de estar com vocês. Fica aí um abraço para os anciãos da igreja, Denison, Orione, e também um abraço para o pastor Benildo, que é o pastor da igreja aí e com quem eu trabalhei muito tempo na região de Feira de Santana. Eu imagino que vocês aí devem estar enfrentando desafios também com o isolamento social e a proliferação do vírus, assim como a gente enfrenta aqui também. E é um momento onde a gente está enfrentando crise em várias dimensões. A crise sanitária por causa do vírus, crise política, crise na economia. Eu imagino que os orçamentos de vocês estão assim bem apertados, mas nós temos uma esperança na palavra de Deus e essa esperança ela não confunde a gente. De acordo com Romanos capítulo 5, verso 5. Nós precisamos manter firme a nossa esperança em meio à crise. Ainda não é o fim, mas já é um preparo muito bom para o fim. A Bíblia diz que o fim só vem com a pregação do Evangelho a todo mundo. Mas todas essas coisas que estão acontecendo são anúncios do fim. E eu quero convidar você a pensar um pouquinho na palavra de Deus, abrindo a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4 e no verso 40. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, o capítulo 4 e o verso 40 de Marcos. É uma pergunta de Jesus Cristo, diz assim: Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Convido você, aonde você estiver aí, a fechar os olhos. Vamos orar. Nosso Deus, guia-nos através do Teu Espírito Santo, da Tua Palavra, impressionando a nossa mente com a verdade. Nesse momento nos concede a Tua paz e nos concede também a Tua luz, o Teu discernimento, para que tomemos a postura correta como cristãos nesse momento de crise. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. A pergunta que Jesus Cristo faz, ela deixa uma sugestão. Jesus sugere que a fé dos discípulos deveria estar desenvolvida antes dessa provação da tempestade. Quando ele pergunta como é que sois tímidos ou como não tendes fé, Jesus está indicando que a fé dos discípulos já deveria estar desenvolvida antes daquela grande tempestade. Ou seja, Jesus está nos ensinando uma lição. Nós devemos desenvolver nossa fé nas pequenas provações da vida, nas pequenas batalhas, para que quando as maiores batalhas elas apareçam, elas surjam, nós estejamos preparados para enfrentá-las. Grandes crises, grandes lutas que provocam muita angústia, elas só podem ser enfrentadas com muita fé se nós já tivermos desenvolvido essa fé nos pequenos atritos da vida, nas pequenas angústias da vida. Então aí quando as grandes aparecem, nós estamos prontos para enfrentar. E é isso que Cristo sugere, que a fé dos discípulos não deveria ser tímida. Eles deveriam ter uma fé grande. E eles não tinham isso porque eles não tinham desenvolvido essa fé. E baseado nessa sugestão de Cristo, eu quero compartilhar com vocês algumas lições desse texto. A primeira delas é: Cristo quer que nós lembremos como Ele nos guiou em nossa caminhada, desde o passado até agora. Quando eu falo essa frase, eu imagino que você lembra alguma coisa que aconteceu na sua vida no passado, que Deus te guiou, foi um milagre, foi uma resposta, foi uma bênção, da qual você sente prazer em lembrar. Essa lembrança de uma experiência espiritual, de um milagre,
ela deve fortalecer a nossa fé no presente. É para isso que servem as experiências. A forma como você encontrou Jesus, como você se converteu, um milagre de cura, um milagre de livramento. Essas coisas, elas são importantes para a nossa experiência. E quando muitas vezes a nossa vida está sem sentido, ou quando a gente tem a nossa vida espiritual tomada pela monotonia, nós somos convidados a olhar a nossa experiência do passado e ver como Deus atuou no passado, e a nossa fé se revigora na certeza de que o que Ele fez no passado, Ele pode fazer muito mais agora. E Jesus espera que a gente lembre disso. Uma segunda lição que nós tiramos dessa pergunta de Cristo é que quando a aprovação ela parece intransponível, quando parece que não vai dar nada certo mais, quando a gente parece que perdeu, é nessa hora que Cristo pode fazer a diferença. E essa diferença Cristo só pode fazer se a gente colocar a confiança nele. Quando nós colocamos a nossa confiança em médicos, em dinheiro, em posição ou em qualquer outra coisa, a gente corre o risco de fracassar. Não que essas coisas sejam ruins, ou que a gente não possa confiar nelas, mas a nossa confiança primária precisa estar em Cristo. Ela precisa estar no Senhor. E na hora da crise, faz a diferença em quem você confia. Se você coloca suas energias e sua confiança em coisas humanas, corre o risco de fracassar. Mas aquele que coloca sua esperança em Cristo, ele não vai ser decepcionado. Porque a Bíblia diz que tudo que vem de Cristo, a esperança que está em Cristo, ela não confunde a gente. Ela não decepciona a gente. Então, se sua confiança está em Cristo, você não pode ser decepcionado. Pelo contrário, você vai ter sua fé firmada e sua experiência provada e comprovada no Senhor. Inclusive, se a provação for tão grande que levar ou conduzir à morte, nós mesmo assim não perdemos a nossa esperança. Porque a Bíblia diz que Cristo é a ressurreição e a vida. E quem crer nele, ainda que morra, viverá. É importante lembrar disso. Uma outra lição que nós aprendemos dessa sugestão de Cristo, no verso 40 do capítulo 4 de Marcos, é que quando nós estamos num momento de fraqueza, Satanás tenta confundir a gente. Ele tenta colocar alguma coisa em nossa mente que vai fazer a gente descrer da Bíblia ou descrer de Deus. E é nessa hora que a gente precisa estar focado na palavra. Porque Satanás ele quer colocar dúvida no coração da gente. Dúvida do tipo, será que Deus está do meu lado? Será que Deus está olhando para a minha família? Será que Deus existe? Será que Deus se preocupa comigo? Será que Deus está realmente no controle das situações? Quando Satanás coloca essas dúvidas, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Muitos homens na história da Bíblia, eles tiveram dúvidas. João Batista teve dúvida no cárcere. Elias teve dúvidas na caverna. O problema não é duvidar, o problema é permanecer na dúvida. Porque duvidar, às vezes a gente duvida, a gente é tentado. Mas o problema é cair na tentação da dúvida. E falando nos heróis da fé da Bíblia, eu quero dizer uma coisa para vocês. O relato dos heróis da fé, como está descrito na Bíblia, ele não existe apenas para nós admirarmos esse relato. Admirar Moisés que abriu o mar vermelho, admirar Davi que derrubou o gigante, admirar Jó que superou o sofrimento. Esses relatos não existem apenas para a gente admirar. Eles existem para que a mesma fé que foi operada nesses heróis se manifeste em nossa vida. Em tempo de angústia, em tempo de batalha e em tempo de luta. Então a mesma fé que foi manifestada em Jó, em Moisés, em Elias, nos discípulos no Novo Testamento, ela precisa ser manifestada em nós. Ela precisa ser manifestada em cada um de nós. Isso é muito importante. Agora observe, muitas vezes o mundo perece por falta desse testemunho. Tem muitas pessoas que, se soubessem
como Cristo agiu em nossa vida, a angústia delas ia passar. E nós precisamos transmitir aquilo que Jesus faz em nossa vida para as pessoas. Nós precisamos fazer isso. Isso é uma forma de desenvolver a nossa fé. É uma forma de transmitirmos o poder de Deus. Essa semana você já contou a alguém o que Jesus Cristo fez na sua vida? Uma cura, um livramento, um milagre, uma experiência, um momento difícil da sua vida que Jesus cuidou de você? Se você fizer isso, você vai fortalecer sua fé e você vai guiar alguém na caminhada do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com você mais 2 textos da Bíblia. Um deles está na carta aos Hebreus, no capítulo 1. Pegue aí sua Bíblia. É importante você conferir o texto. Hebreus, capítulo 1 e o verso 3. Diz assim: Ele, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu vou parar um pouquinho aqui nessa parte e dizer para vocês, olha, Cristo sustenta todas as coisas com sua palavra. Sua vida, seu casamento, seus filhos, seu futuro. Mas a gente precisa estar nas mãos de Deus, confiando em Deus. Eu sei que no momento como esse, todas as angústias, elas são somadas. E elas unidas, elas trazem um peso muito grande sobre a nossa vida. Mas eu quero convidar você a confiar que todas as coisas, principalmente nossa vida espiritual, ela é sustentada pelo poder de Deus. Eu quero que você creia nisso. Eu oro para que você creia. Eu desejo para que você creia. E quando eu falo assim em experiências espirituais, eu tenho certeza que Deus guia seu povo em cada uma das experiências. E nesse momento Deus está guiando sua igreja. Esse é o momento não para você se apavorar, mas para você fortalecer sua fé. Para você confiar no Senhor. Um último texto que eu quero partilhar com vocês está aqui em 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 13. 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 13 diz assim: Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e Ele não vai permitir que vocês sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, Ele vai prover para vocês livramento, de maneira que nós possamos suportar essa provação. É nessa palavra que a gente precisa crer. É nessa palavra que nossa fé se desenvolve. Nós vamos viver crises maiores do que essa. E para que possamos superar essas crises e encontrar com o nosso Senhor, nós precisamos submeter o nosso coração a Deus agora, para que nossa fé seja desenvolvida. Porque só atravessarão o mar de crises que está diante de nós aqueles que estiverem firmados na palavra de Deus e aqueles que desenvolveram sua fé no relacionamento diário com Cristo, na busca por sua palavra. Eu creio nisso. Você crê também? Você está disposto a servir o Senhor, a crer em sua palavra, a desenvolver sua fé? Essa é a sua disposição, meu querido irmão. Eu desejo que essa seja a sua disposição e a sua experiência. Convido você para fecharmos os olhos e orarmos mais uma vez. Nosso Deus, nesse momento eu peço que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, visite a casa desses irmãos, que os envolva nessa hora, que os guarde, que os livre do mal, mas que a Tua palavra também se manifeste de maneira poderosa na vida de cada um. Que a sua fé seja desenvolvida e que a operação do Teu Espírito Santo seja real, seja eficaz na vida de cada um. Peço ao Senhor que prepare cada um de nós para nos encontrarmos em breve com o Senhor, quando o Senhor voltar. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, um grande abraço.
eu espero em breve, quando Deus permitir, ter uma oportunidade de estarmos juntos pessoalmente, né? Olho no olho, e se possível, se já tiver liberado, a gente dá assim uns abraços, né? Para fortalecer ainda mais a nossa amizade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.